Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Estamos no ar. Este é o programa Papo Espírita, um programa da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Eu sou Ana Cristina Sampaio, comigo está Miriam dos Anjos e Thelma Alves, tudo bem? Tudo bem. Thelminha, tudo bom? Tudo o nosso bom, graças tema a de Deus. hoje é o vazio existencial. Então, a gente convidou o psicólogo clínico, palestrante lá na Comunhão, também condutor de um projeto chamado Reforma Íntima na Prática, Pedro Paulo Zal. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por atender novamente o nosso convite. Você já tem participado de vários outros programas, temos muita honra de te receber aqui. E esse é um tema bem palpitante, porque a gente sabe, Pedro Paulo, a humanidade vem passando por uma porção de turbulências com relação à falta de tempo, as pessoas se queixam dessa questão de muita vontade de conquistas materiais, né? o que leva muita gente à depressão, né? A frustrações. Também tem esse afastamento que muita gente sente de uma transcendência, de uma vida espiritual. Tem muita coisa que leva as pessoas a, de repente, chegarem numa etapa da sua vida e achá-la sem sentido, né? E começar a questionar uma porção de coisas. Então, eu queria que você começasse explicando o que é esse vazio existencial. Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pelo dom da vida, né, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. O vazio existencial ele é caracterizado emocionalmente por um sentimento de angústia, né? Por um sentimento até mesmo de ansiedade, de opressão no peito, em que você pode até ter conquistado, desenvolvido várias coisas, mas você não se preenche, você não se satisfaz, você vive inquieto, né? Depois esse vazio pode ser continuamente, pode ser transformado numa melancolia, uma depressão, né? Uma tristeza profunda, e vai gerando uma bola de neve. Nós vamos falar aqui no decorrer do programa as possíveis causas desse processo, né? Mas é um sentimento que eu acredito que quase todos nós, durante a nossa jornada, vamos experimentar em algum nível, em alguma intensidade, uns mais, outros menos, né? E isso faz parte da nossa transformação durante a nossa jornada aqui na Terra, né? Eu diria que o vazio existencial, assim como todas as outras dores da alma, são sintomas que nos alertam a corrigir o rumo da nossa vida. Quando eu sinto esse vazio existencial, alguma coisa está me faltando, por isso eu sinto vazio. Alguma coisa eu estou deixando de fazer, né? Porque a providência divina, quando ela nos oferece uma reencarnação, uma oportunidade de estarmos aqui, ele nos dá várias possibilidades, várias ferramentas para a gente se desenvolver. Quando a gente abdica de alguma delas ou ignora alguma delas, eu começo a faltar algumas partes dentro de mim a serem preenchidas. E aí o vazio existencial ele toma conta. Então, eu queria passar a palavra para a Miriam, porque a Miriam foi quem trouxe esse tema. Não, é porque a pandemia, penso eu, ela despertou em nós o que somos, né? Um contato maior conosco mesmo. E antes a gente estava bem distraído com os nossos compromissos. Esse vazio existencial é uma necessidade de preenchimento psíquico, Pedro Paulo? Ou é uma necessidade mais emocional, no sentido de que eu preciso exercitar melhor a minha afetividade, a minha caridade? Eu queria entender um pouquinho mais nesse sentido. Tá. Vamos começar, então, resgatando alguns conceitos que eu sempre falo nas minhas palestras. Primeiro, o conceito de múltiplas inteligências. Nós temos 5. Inteligência cognitiva, inteligência emocional, relacional, social e espiritual. São 5 inteligências que a gente precisa desenvolver. Normalmente, o que a gente faz? A gente desenvolve a cognitiva. E, às vezes, agora começamos a desenvolver a emocional. Falta a relacional, a social e a espiritual.
Para eu desenvolver essas múltiplas inteligências, eu tenho dimensões de vidas para trabalhá-las. Por exemplo, a dimensão acadêmica, a dimensão profissional, a dimensão afetiva, amorosa e sexual, a dimensão social, familiar, a dimensão espiritual, a dimensão financeira. Então, nós estamos aqui para trabalhar as questões fora e dentro da gente. Correto? Quando eu não conheço, quando eu não consigo visualizar esse sistema de multidesenvolvimento, eu vou me desenvolver, eu vou usar um termo aqui, capenga. Né? Eu vou começar a desenvolver uma parte e a outra parte vai faltar. Eu acho que o primeiro problema do vazio existencial é entender tudo que nos preenche, tudo que nos sustenta em diversos momentos da nossa vida. Né? Como você bem falou. A gente terminou utilizando da dimensão social, às vezes, não de uma maneira saudável, mas como uma fuga. Ou então, uma intensidade muito grande nela, esquecendo, por exemplo, da dimensão familiar, da dimensão emocional, da dimensão espiritual, que são outros pilares. Então, quando eu cuido de algumas coisas e deixo outras para trás, isso vai ter um reflexo na minha vida. E aí pode ter um reflexo a nível psíquico, a nível cognitivo, pode ter um reflexo a nível emocional e pode ter um reflexo a nível espiritual. A nível psíquico, eu posso começar a ter padrões inflexíveis. Ou então eu começo a gerar um estado de ansiedade em função de uma busca constante por algo que eu acho que vai me sustentar. Vou dar um exemplo na prática. O workaholic, né? O cara que trabalha demais. Ele desenvolve muito bem o pilar profissional. E aí, em alguns momentos, o pilar profissional e o sucesso profissional vai alimentando ele. Só que nós temos outras necessidades, correto? De alimentação, vamos dizer assim. Chega um momento que eu me apego tanto ao trabalho que eu começo a querer amealhar cada vez mais naquela área. E eu vou ignorando as outras. Isso me gera um pensamento acelerado, isso me gera uma ansiedade. E as outras áreas que eu não estou resolvendo vão começando a dar problemas. E vai acumulando esses problemas para mim. Então, a minha relação familiar, a minha relação social, a minha relação espiritual, né? Vai tendo vários tipos de problemas. Isso vai gerando um vazio que eu tento preencher cada vez mais com o vício do trabalho. Com o decorrer do tempo, isso vai cair. Eu vou desenvolver, provavelmente, um transtorno de ansiedade ou um processo depressivo. Por quê? Porque eu não consigo equilibrar todos os pratos. Eu diria que a chave para a gente não combater o vazio existencial é equilibrar todos os pratos. Às vezes a gente equilibra só alguns e os outros vão quebrando aqui do lado. Né? A mesma coisa, por exemplo, quando eu começo, sei lá, eu desenvolvo uma obsessão no sentido de estudar, ou então de querer ter muito lazer. É uma questão de equilíbrio. A gente precisa estar equilibrando. E eu preciso estar desenvolvendo as outras áreas. Senão vai sempre faltar alguma coisa. E aí o vazio existencial vai tomar conta. E caberia a cada um identificar melhor esse vazio, em que área, em que prato, né? Das inteligências está deixando a desejar. Sim. O processo terapêutico, dependendo da abordagem, ele traz, inclusive, alguns instrumentos de avaliação, inclusive sobre áreas da vida. Né? Tem uma ferramenta que é muito utilizada em ciências comportamentais, chamada Roda da Vida, onde você vai mensurar cada uma dessas áreas, você vai dar uma nota e fazer uma avaliação, justamente para verificar como é que está, né, esses pilares. Além disso, existem vários instrumentos de autoavaliação na questão interna, né? Como é que estão as minhas habilidades sociais, como é que estão a minha relação comigo mesmo, como é que está a minha capacidade de resiliência diante dos desafios da vida, as minhas relações familiares. Então, a gente tem vários instrumentos terapêuticos, psicológicos, religiosos,
ou espiritualistas que podem fazer com que a gente tenha uma dimensão, né? Tipo como um exame de sangue. A gente não vai toda vez fazer o check-up, não tem uma bateria de exame para a gente ver como é que está todas as dimensões do nosso corpo físico. A mesma coisa a gente pode fazer em relação às nossas múltiplas áreas de desenvolvimento. Só que a gente não tem esse costume. A gente vai levando, a gente vai tocando, né? A gente não para, às vezes, para analisar, peraí, como é que está a minha vida? Em todos os aspectos. Até porque isso tem um motivo. A gente tem medo de olhar para aquelas áreas que a gente está com déficit. Né? A gente não quer nem tocar, então a gente acha que não tem jeito, então a gente acha... E aí a gente vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. E aí vem a pandemia. Na pandemia, você é forçado a olhar isso. Né? Porque a pandemia ela tira todos os pirulitos da nossa boca. Né? Ela vai tirando todos os docinhos que a gente vai tentando se entreter para preencher o vazio existencial, ela tira. E aí você fica como? Aí você tem que começar a olhar todas essas situações. Por exemplo, nós ainda temos uma... Eu não tenho estatística, isso é uma impressão pessoal, mas eu vejo que as pessoas ainda têm muitas dificuldades, algumas pessoas, em colocar a caridade como um processo sistêmico e contínuo na sua vida. Ainda coloco a caridade ou de maneira pontual ou de maneira sazonal. Por exemplo, agora vai chegar o Natal, aí todo mundo se movimenta. Dia das Crianças, todo mundo se movimenta. Início da pandemia, todo mundo, diante de uma catástrofe, todo mundo se movimenta. Só que a caridade, ela é um pilar importante, que está dentro do propósito e do significado da vida. Se você não se reveste com esse sentido de servir, se você não abraça uma bandeira, né, e de maneira contínua você vai se entregando, se disponibilizando, porque caridade é se disponibilizar, você vai ser instrumento de um processo. Né? Você também fica com uma parte vazia. Então, tem pessoas hoje que ainda não experimentaram fazer pelo menos uma ação de caridade. Então, isso vai ter uma repercussão dentro do teu desenvolvimento. Porque, venhamos e convenhamos, baseado na doutrina espírita, né, e de tudo que a lógica nos traz e o que Kardec trouxe sobre o mundo espiritual, é muito melhor o mundo espiritual do que aqui. Aqui nós temos uma série de limitações, né? A começar pela questão telepática. Lá, a telepatia é instantânea. Aqui, não. Aqui a gente fica com suposições, às vezes suposições malucas sobre a gente e sobre os outros. Então, tem uma série de situações que o plano espiritual é melhor. Aí a gente vem para cá porque a gente precisa se desenvolver. Só que o Evangelho fala que aqui pode ser considerado um presídio, um hospício ou uma escola. Para alguns é um presídio, para alguns é um hospício, para alguns é uma escola. Ou seja, o dever impera aqui. Então, a melancolia, às vezes, toma conta da gente, porque a gente sabe que a gente veio de um lugar melhor e está num lugar onde aqui é trabalho. E isso, às vezes, exaure a gente. Isso, às vezes, deixa a gente fadigado, cansado, né? Extenuado. E como que eu consigo viver bem aqui? Fazendo essa conexão espiritual. Essa conexão espiritual, ela me pede o quê? Que eu me autorreforme, que eu cuide dos que estão do meu lado, mas que eu também me disponha a ser instrumento de caridade. Porque aí eu entro num fluxo de energia positiva. Isso me preenche. Mas tem muitas pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso. Sabe? Nunca identificaram assim, mas por que a caridade é tão importante? Aí entra os processos obsessivos, autoobsessivos, a zona de conforto, que vai fazendo tu ter um olhar só sobre do ponto de vista do desenvolvimento material, que é o que a grande maioria faz. A grande maioria está preocupada em quê? Em ganhar dinheiro, em ter conforto, poder pagar suas dívidas e ter algum dinheiro para quando ficar velho. O resto é o resto. O resto eu vou de vez em quando no centro, na igreja, no culto, né? Ou então acendo uma vela, então faço uma oração, e tá bom. Né? Ou dou um dinheiro aqui, um dinheiro ali, tá bom. A gente não entende, às vezes, essa outra dimensão, né, espiritual e emocional, energética, que está integrada a gente, que se eu não regar, ela vai morrer, ela vai secar, e quando secar, eu vou sentir dentro de mim. Né? A gente ainda está muito preocupado somente
com os nossos. A gente não está preocupado com o todo. Entende? Eu preciso entender que eu faço parte de um todo e eu preciso agir também coletivamente. Eu acho que o vazio existencial se dá muito em função também disso, porque quando eu tenho um olhar coletivo, não me falta trabalho, não me falta coisas para me preencher. Só que eu não quero saber do todo, eu quero saber do que eu posso fazer por mim. Né? Então, a viagem é mais importante, o lazer é mais importante, a compra material é mais importante, a preocupação com a minha família, com a minha mulher, com meus filhos é mais importante. Sabe? Não estou dizendo que isso seja importante. É aquela questão do caminho do meio que a doutrina sempre pede para a gente. Né? É óbvio que todas essas coisas são importantes e a gente precisa se desenvolver sim. Mas eu não posso esquecer das outras coisas. Uhum. Né? É porque é um processo, na verdade, ele é individual e ao mesmo tempo coletivo, né, Pedro Sim. e Paulo? Sim. Porque você vai se conhecer, vai se trabalhar e envolvido nesse processo de dor e sofrimento, porque para crescer dói mesmo. Dói. E depois disso você vai aprendendo a se conhecer e conviver com o seu próximo, porque a pandemia, todo mundo fica acostumado a trabalhar, chegar e assistir uma televisão e ninguém fala com ninguém, dormir, o dia seguinte é a mesma coisa, e de repente você está diante de todo mundo parar e conviver um com o outro e ver o outro mau humor, o outro não, e a gente está também, então essa convivência, né, que te começa a gerar uma preocupação e acender a luz. Sim. E eu acho que nesse momento você vai ter que trabalhar para ter uma boa convivência, né? Sim. Um outro aspecto que a gente pode levantar, né, sobre essa questão desse sintoma do vazio existencial é do ponto de vista das limitações orgânicas e psíquicas que alguns espíritos trazem. Né? Alguns de nós podemos desenvolver. E aí eu estou falando de problemas como depressões crônicas, transtornos de personalidade, alteração de humor de maneira intensa. Né? Essas doenças mentais que derivam primordialmente de vidas passadas, né? Porque existem as doenças que são situacionais, a partir de históricos de sofrimento e de traumas que eu vivo nessa vida, como um sequestro, um estupro, a perda prematura de um parente. Isso tudo gera também transtornos mentais, mas são transtornos situacionais, baseados naquela situação. Agora, tem transtornos que a psicologia e a ciência material ela chama de questões natas, né, que já vêm com o indivíduo, e que o espiritismo nos traz a informação de que isso vem em função de históricos passados. Essas pessoas, esse discurso que eu acabei de falar de desenvolvimento de todos os tratos, para elas é muito mais difícil e tem que ser considerado diferenciado. Porque essas pessoas elas vão experimentar constantemente esse vazio existencial, né, de uma maneira crônica. Seria como a gente poderia descrever como uma expiação. Né? É diferente da provação. A expiação ela vem imposta. E para essas pessoas tem que ter um suporte contínuo, terapêutico e medicamentoso, para que essas pessoas possam minimamente passar por essa experiência experimentando algo. Então a gente tem que fazer uma divisão, porque senão a gente considera que todo mundo está no mesmo nível, e não estamos. Existem pessoas que estão experimentando vazio existencial por escolhas equivocadas ou escolhas ignorantes, que é o que a gente acabou de falar no primeiro momento, e existem as pessoas que têm um comprometimento psíquico, neurofísico, né, e espiritual. Essas pessoas têm que ter uma outra forma de abordagem em relação ao tratamento do vazio existencial, né? Porque senão a gente começa a preconceitualizá-las, a discriminá-las, a marginalizá-las
E isso não está certo, porque são níveis evolutivos diferentes. Pois é interessante, né, Pedro Paulo, essa sua colocação de que às vezes a gente acha, ao conviver com alguém que sente, que demonstra esse vazio existencial, de que não está se esforçando para encontrar uma motivação, mas às vezes isso tem uma explicação muito séria, né, na questão dos compromissos reencarnatórios que traz, né? E nesse caso, como você ressaltou, é a necessidade de uma busca de um suporte médico específico, né? Para que ele possa continuar. Nenhuma reencarnação ela é perdida. Nenhuma. A gente tem que partir desse ponto de vista. Se a gente for lembrar a parábola das sementes, do semeador, ele fala lá dos vários tipos de solos, né? Dos vários tipos de terra. Tem a que tem a pedra e queima, tem a que tem os espinhos e tem a terra fértil. Assim somos nós. Cada um de nós tem um tipo de solo. E cada um de nós vai ter um tempo entre semear, germinar, crescer e colher. Existem espíritos, né? E talvez nós até estejamos nessa categoria, que nós estamos aqui para serem germinados. Não vai ter a colheita nessa vida. Entendeu? Mas a germinação ela é importante. Então, às vezes, tem espíritos que passam a vida inteira e não conseguem, a olhos vistos, se desenvolver, alcançar os objetivos que a gente acha que teria. Mas o fato de ele estar conosco, o fato de ele estar percebendo como é que funciona a vida das outras pessoas, isso é uma germinação. Isso é um trabalho. Entende? E isso é importante para quem está do lado, para compreender até onde é o limite do seu papel de ajuda ao nível evolutivo daquela pessoa. Porque às vezes a gente quer logo que a pessoa, né, desperte, vá. Não, não vai. Aquela pessoa ali, ela está naquela vida para observar, para aprender, para depois ela refletir, para depois ela ter força para começar a fazer. Entende? Então, o vazio existencial, ele também é relativo, como tudo a nível espiritual, né, a nível individual, é relativo. Porque a gente não sabe qual o ponto que cada um de nós estamos. Se o espírito do planeta ditosos e celestes vier aqui e olhar para a gente, ele vai dizer assim, eles estão em fase de germinação. Eles não estão observando, eles não sabem o que fazem. Então, a mesma coisa a gente... Em todos os grupos, você tem subclasses. Todos os grupos têm subclasses. E a gente precisa compreender isso. Isso é uma visão sistêmica. Né? Aí é quando eu saio da questão individual, da questão egóica, onde o meu egoísmo quer que a coisa seja feita, para entender que eu estou dentro de um sistema sincronizado. Esse sistema que nós vivemos, ele não é desincronizado, ele não é aleatório. Ele tem toda uma regra, né? que interliga todo mundo. É interessante que você colocou, porque cada um tem o seu momento. Né? Então, assim, a pessoa que está acompanhando pessoas assim, ou nós mesmos que passamos por esse processo, porque todo mundo passa por esse processo de vazio existencial, todo mundo tem o seu momento. Então, nós temos que ter a paciência, né? Porque a sociedade nos empurra que todo mundo tem que ser alguma coisa, todo mundo tem que se profissionalizar, todo mundo tem que ser bem na fita, né? E, na verdade, nós temos que ter o nosso momento. E esse momento nem sempre é um sucesso, é alguma coisa que você vai sobressair. Então, é muito específico isso, é muito importante sua colocação em relação a cada um de nós se conhecer ou na situação de estar passando ou na situação de estar acompanhando algum familiar, alguma situação, algum amigo, nesse contexto, né? E Pedro Paulo, só porque eu vou emendar também aqui com a Thelma, como é uma coisa, como o vazio existencial, ele permeia em alguns momentos a nossa vida, é isso que eu estou compreendendo, né?
como é que a gente pode percebê-lo? É fácil, né? É aquela desmotivação, e a gente mesmo comenta, nossa, estou sentindo uma falta, um vazio. Como é que a gente pode enfrentar essa barreira de perceber-se assim? E como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar a entender um pouco mais no sentido de prática agora? Ok, não estou no momento bom, estou percebendo que estou vivenciando um momento de vazio existencial. Qual é a próxima etapa para que eu possa dar um pulo além disso, desse sentimento, desse sentir, para que eu não fique parado, inerte, bloqueado, só alimentando esse meu momento difícil? Vamos colocar essa resposta em algumas dimensões, tá? Primeiro, a nível cognitivo, e aí nós estamos falando de pensamentos, eu tenho que começar, eu estou com pensamentos que estão alimentando meu vazio existencial, tá? Tipo, tenho vontade para nada, nada me serve, nada isso, ou então eu não valho nada, eu sou um fracasso, eu sou não sei o quê. Você tem que começar a trazer pensamentos contrapondo esses, mas com evidências positivas. Porque o vazio existencial ele vai se basear principalmente em pensamentos negativos, de autoderrota. Correto? Então você tem que fazer um trabalho de analisar, tentar analisar o todo e dizer, não, peraí, tem essas questões que eu não consegui, mas se eu for pegar um parâmetro desde quando eu nasci para cá, tiveram várias situações que eu consegui, que eu me desenvolvi. Então, eu tenho que fazer um contraponto a nível de pensamento. A nível emocional, eu preciso também trabalhar as minhas emoções, e aí isso já linka com o processo terapêutico. Quando eu falo processo terapêutico, eu estou falando da terapia tradicional, da terapia holística, da terapia alternativa, da terapia religiosa, tudo que for terapêutico, ou seja, tudo que gerar autocuidado para o meu mundo interno, para as minhas emoções, seja o que for. Né? A nível comportamental, porque primeiro eu tenho que fazer um movimento de pensamento e de sentimento para gerar um comportamento. Eu preciso me movimentar, eu não posso ficar parado naquela situação. Mesmo que eu não sinta vontade, eu preciso me movimentar. Por exemplo, nossos trabalhos. Nem sempre ir trabalhar é bom. Você pode estar vocacionado, você pode fazer o que você gosta. Mas tem dia que você não está com saco, que você não vibra, que você não motiva, que você não está feliz, que você está cansado daquela rotina. Mas você tem que trabalhar. Né? Você tem que desenvolver. A nível de paciência, tolerância e aceitação, aí entra aquela famosa frase do Chico que tudo passa. Né? Eu preciso, às vezes, estar um tempo e dizer assim, peraí, não está bem, então também não adianta eu querer me exigir muito. Porque o problema é que quando eu tenho esses momentos baixos, às vezes eu quero ficar me exigindo e eu não consigo, eu não dou conta. Né? Porque a gente está ainda no processo de construção. E a nível espiritual, é primeiro compreender todo esse processo, da onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu vou. E entender que isso tudo que você está experimentando faz um sentido. É um exercício para o seu desenvolvimento. Não é um castigo, não é um fracasso, não é uma punição, é um exercício. Por exemplo, se eu quero ter paciência e tolerância, como é que a minha vida tem que ser? Calma, tranquila? Não. Para eu ter paciência e tolerância, a minha vida tem que ser cheia de confusão. Não é? Porque como que eu vou exercitar paciência e tolerância num céu de brigadeiro, num mar de rosas? Então, para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue, eu preciso de desafios. E eu preciso entender isso. Né? Então, por exemplo, se eu brigo com a minha filha hoje, se eu discuto com a minha esposa, se às vezes eu dou uma ratada no trabalho, cometo algum erro, isso tudo são experiências que eu preciso parar, acolhê-las, não adianta eu querer refutá-las, não adianta eu dizer, não quero isso na minha vida, não suporto isso. Você tem que suportar. Você tem que aprender a suportar, você tem que desenvolver essa capacidade. Né? E entender de que aquilo ali tudo vai te promover uma mudança com o passar do tempo. Afinal de contas, nós chegamos aqui só baseado em acertos e coisas boas? Não. Hoje nós somos frutos de quê? De acertos e de erros.
Isso tudo gerou um aprendizado, uma maturidade que nos trouxe até aqui. E assim vai ser para frente. Antigamente, quando tinha um problema, a primeira coisa que eu fazia era ficar extremamente raivoso, para não dizer outro nome aqui que a gente não pode falar. Né? Hoje, a raiva vem, mas logo depois eu seguro. Eu digo, opa, peraí, calma. Calma que se tu for alimentar essa raiva, vai piorar. Vai aumentar tudo. E tu não vai resolver nada. Para, faz uma oração, te submete, dobra teu joelho, entendeu? Baixa a tua bola, baixa a tua crista. E percebe-se que você é esse o exercício. Ok, é difícil? É difícil. Não é fácil, não. Todos nós sabemos que não é fácil. Mas a gente tem uma retaguarda espiritual. E aí entra a questão da fé prática que a gente estava falando agora nos bastidores. Se eu acredito numa espiritualidade, se eu sei que tem um anjo guardião do meu lado, mas eu sei também que tem um bocado de obsessor pronto para entrar e dominar, eu tenho que me movimentar diante disso. É óbvio que eu vou estar conectado tanto com um lado, tanto com os meus obsessores, tanto com os meus mentores. Por quê? Porque eu sou dual. Eu ainda não sou perfeito. Correto? Eu tenho coisas que eu já desenvolvi e que o meu mentor já tem uma conexão, mas eu tenho coisas em mim ainda condicionantes que estão ligadas com os meus obsessores. Que a gente faz uma festa quando a gente se junta. Uma festa do arromba. E arromba tudo mesmo. Né? Então, em alguns momentos, eu tenho que acolher o meu erro. Eu tenho que acolher os meus fracassos. Sabe? Eu não posso simplesmente... Ok, quando eu falo acolher, eu não estou dizendo que a gente vai ficar alegre. A gente vai ficar triste quando a gente erra. Putz, de novo eu fiz isso. De novo eu discuti. De novo eu gritei. De novo eu fiz, né? Isso e tal. Nossa consciência hoje, graças a Deus, ela já acusa. Porque antes não tinha consciência. Quando a gente ficava bravo, a gente matava, a gente vingava, a gente retalhava, a gente criava discórdia, a gente fazia um auê. Hoje não. Hoje a gente já segura a nossa onda. Então é preciso que a gente trabalhe todos esses pontos de vista, né? A nível de pensamento, a nível de sentimento, a nível de comportamento e a nível espiritual. É verdade. Thelma, nós estamos quase chegando ao nosso final. Alguma colocação a mais, já que esse assunto é tão interessante? Não, vou deixar para o Paulo falar, porque aproveitar, né, a pessoa que ele é, as colocações dele, né? Acho que ele vem até deixar uma mensagem para a gente, né, Miriam? Para fechar nosso trabalho aqui. Sim, e é interessante que a gente acha que trabalhar é só o trabalho material de sobrevivência, né? Mas a doutrina sempre nos chama a atenção que para tudo na vida a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que exercer o trabalho. Está sentindo vazio existencial? Esforce-se, trabalhe, né? Então, que eu achei interessante que Pedro Paulo trouxe para nós. Pedro Paulo, infelizmente nós já estamos chegando no nosso horário de ter. Já está quase acabando. A gente vai se empolgando, não é? A gente vai se empolgando. Os assuntos são motivo da gente ficar mais reflexivo, né? E a gente quer esticar a corda. Teria mais alguma coisa que você considere de importância para colocar aqui para quem está nos acompanhando, Pedro Paulo? Eu falei muito do pilar da caridade, né? Mas tem dois pilares que são desafios importantes. Um é o familiar. E aí, pilar familiar, de maneira sintética, por causa do nosso tempo, tem uma palavra, perdão. Não tem outro jeito. Ou tu perdoa, ou tu vai ter problema pro resto dessa encarnação. Entendeu? É perdão. E não é uma vez, não. Lá atrás, quando não tinha supercomputador, Jesus falou 7 vezes 77. Agora é infinito, porque tem os supercomputadores, né? Então, pilar familiar. Você quer melhorar? Você tem que perdoar. Você tem que perdoar e assumir também os seus erros perante eles, para você mudar a sua conduta. E olhar as coisas positivas, porque não tem só coisas negativas. Todo mundo tem coisa positiva e negativa. E um outro pilar importante é o pilar social, mas um pilar social saudável, porque às vezes a gente cria networks sociais, né? Amizades tóxicas, amizades que só te derrubam mais ainda, ou então que
criam amizades para beber, para festa. Não que isso não seja bom, mas é só isso. E aí você fica muito limitado. Cria amizades saudáveis, cria amizades que te edifiquem, né? Que te tragam coisas positivas. Eu tenho um grupo de amigos aqui em Brasília, bem resumido, mas nós temos um ponto de interseção, que é o quê? A caridade. Então, isso nos movimenta, isso fortalece os nossos laços e faz com que a gente se sinta muito feliz quando a gente está junto. E isso retroalimenta o vazio existencial, entendeu? Então, é importante que a gente desenvolva laços de amizades edificantes e participe disso, traga isso para a sua vida, porque a gente precisa de lazer, a gente precisa de momentos sociais, né? Não é só trabalho, não é só família, não é só religião, não é só espiritismo. A gente precisa de outras coisas, afinal de contas, nós estamos aqui nesse planeta para isso, nós estamos reencarnados para isso. Então, é importante que a gente olhe todas essas outras dimensões. Eu atendo um rapaz que ele tem problema de habilidade social, ele é muito solitário. E ele disse, Paulo, eu já tentei me conectar a alguns grupos e tal, mas depois do tempo eu saio. E aí eu comecei a trabalhar com ele, e uma das características dele era que ele tem padrões inflexíveis. O padrão inflexível, ele é assim, ou é tudo ou é nada. Ou tu concorda comigo em tudo, ou então eu fico do teu lado. E aí eu comecei a falar para ele criar os pontos de interseção. Eu não preciso ser 100% igual a outra pessoa, mas eu posso ter pessoas que têm perfis específicos, eu posso me aliar ao outro naquele momento. Eu não preciso ficar grudado com a pessoa, mas eu posso experimentar uma relação social baseada naquele ponto de interseção saudável. Pode ser uma ação de caridade, pode ser, de repente, para você distrair, pode ser várias coisas. Eu não preciso concordar em tudo. Hoje nós vivemos um problema seríssimo nesse sentido, arquitetado pelos espíritos trevosos, né? A gente sabe disso, de uma hipnose coletiva que alimenta a polarização e a segregação das pessoas. E isso é histórico, isso não é novo. Se a gente tiver um olhar antropológico, isso sempre existiu, isso é velho. Essa história de eu me arrogar uma verdade absoluta e o outro não. Isso aí aconteceu quando Jesus atendeu uma mulher de Samaria e os apóstolos veio em cima dele e diziam, mas como que tu está atendendo essa mulher? Ela é pagã. E Jesus disse, não. Eu não tenho essa diferença, eu não tenho essa rotulação. E hoje a gente vive muito isso, né? É preciso que a gente reveja essas questões, porque tudo isso nos leva a um isolamento e o isolamento nos leva a um vazio existencial. Seja das pessoas da família, seja do trabalho, seja da sociedade, seja do que for. Né? Eu acho que era isso no nosso tempo. Nossa, perfeito, né? Perfeito. Sim, mesmo. Thelma. Não. Então, vamos olhar nosso pilar social, nosso pilar da caridade e o nosso pilar familiar, né? Que é muito importante. Olha, infelizmente nós temos que agradecer, porque o nosso tempo se esgota. Agradecer a Thelma Alves, agradecer a você, Pedro Paulo, por mais uma vez participar conosco, nos trazer tanto esclarecimento, tanto entendimento por algo que nós temos vivenciado, não, às vezes não só em nós, mas em pessoas muito próximas, né? Que é a questão do vazio existencial. A você que nos ouve, nós agradecemos. Lembramos que nós estamos sempre às quintas-feiras, às 19 horas, no canal da Comunhão pelo YouTube. O Papo Espírita vai ao ar. Dê o seu like, se inscreva, porque se você está achando interessante o assunto, esse assunto, você dando o seu like, inscrevendo-se, vai chegar a mais pessoas também. E se nós gostaríamos muito de receber seus comentários, e se houver, né, necessidade de uma exposição maior, nós também temos o nosso e-mail, tv@comunhãoespírita.com.br. E esperamos vocês a todas as quintas-feiras. Mais uma vez, Pedro Paulo, obrigado. Thelma Alves, obrigada. Para vocês que nos assistem também, até mais. Até mais.